Então, boa tarde, pessoal. Iniciando nossa última aula do Física 1, né? Então, iniciando aí mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai para a parte de força magnética, né? A gente vai falar tanto em cargas quanto em fios. Aí em fios tem experiência, tá? Eu tenho uma experiência que é no próprio fio, que você vai ver ele rolando para frente e para trás. E depois a experiência do motor, que daí é o princípio básico do funcionamento de um motor. Mas vamos chegar lá então, né? Vamos por etapas, que essa parte é importante, ir aprendendo devagarinho. Então bora. Então, ó, a gente já sabe o que é um campo magnético, né? A gente já sabe que ele é formado ali na região em volta de portadores de carga, só que tem que ser carga em movimento. E além de ser movimento, tem que ser um movimento ordenado, né? Lembra que os spins é um movimento ordenado de carga internamente, né? Que tem os spins ordenados. E quando é um fio, alguma coisa do tipo, aí é o movimento próprio do elétron dentro de um condutor, né? O movimento ordenado dos elétrons. Beleza, então agora vamos ver aí, ó, como que é o movimento deles a partir da força magnética. Porque se você lembrar, a gente falou, né? Ah, tem o fenômeno da aurora. Tá, tem sim, né? Mas por que existe a aurora? Ah, porque entra carga elétrica na Terra, né? Aí sente a ação do campo magnético terrestre e começa a sofrer um desvio. Mas para você explicar um desvio é porque tem que ter uma força atuando, né? No caso vai ser uma força do campo magnético, uma força magnética. Então aqui a gente vai usar F de força e o B de magnética, tá? Força magnética. Tudo bem. Essa daqui, a demonstração dela é um produto vetorial. Tá? Daí, então a gente teria que ficar um tempinho falando o que é um produto vetorial, né? De montar as matrizes IJK, X, Y, Z, que não é viável, né? E não é conteúdo do ensino médio. Então daí eu já vou colocar a equação pronta dessa vez, beleza? Mas ó, para cargas, então eu vou separar assim, ó, para cargas. A força magnética você calcula da seguinte forma, ó. A força magnética FB é a carguinha vezes a velocidade da carguinha, vezes o campo magnético da região e vezes um seno de um ângulo, seno de θ. Beleza. Antes de eu circular, ó, e essa aqui não precisa de legenda porque a gente já conhece todas as grandezas escritas, né? Vamos só de novo, ó. FB é força, do tipo magnética. O Qzinho é carga, que a gente está vindo aí faz 5 aulas, né? 5 semanas. O V é velocidade, que a gente vem desde a primeira semana do curso. O B é campo magnético, né? Recente, mas a gente já conhece. E tem um seno de θ. Tá, seno é uma função trigonométrica e θ é um ângulo. Só que para eu medir um ângulo, necessariamente tem que existir o quê? Duas retas, duas direções, né? Então, só faz sentido eu medir ângulo entre vetores. Vou repetir. Só faz sentido eu medir ângulo entre vetores. Então, só de olhar para a equação, sem escrever, só de olhar para ela. O θ é ângulo entre quem? Carga? Não, né? Por quê? Porque a carga, ela é escalar. Tanto é que a carga pode ser positiva e pode ser negativa. Quem que é vetor ali depois igual? A velocidade e o campo, que a gente aprendeu, o xzinho, pontinho, lembra? Então, ó, o θ, sem escrever, só olhando a equação, ele é ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Fechou? Então tá aí. Essa aqui é a nossa formulinha. Então, a força magnética é Q, VB, seno de θ. Ok, agora vamos colocar Vamos colocar casos, tá? Todos os casos possíveis. Você vai ver que tem um monte de condição para que exista força. Só que a equação ela é autoexplicativa. Por exemplo, ó, vamos lá. Vou colocar as setinhas que eu acho que fica legal. Primeiro, se não tiver carga, se a carga for zero, quanto que vai ser a força? Independente dos outros termos. Se não tem carga, isso aqui é zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, se não tem carga, não tem força do tipo magnética. Então, uma resposta de exercício que sempre aparece já está aqui, só de você olhar para a equação. Que é o quê? Ah, tem um próton, um elétron e um nêutron passando uma região de campo. Um subiu, outro desceu, outro passou reto. Ah, o que passou reto.
Ah, o que passou reto não sentiu força. Ah, para não sentir força é o que não teve carga. Ah, então o que passou reto é um nêutron. Ou pode ser o fóton também, né? Que daí o fóton não tem carga. O fóton é a partícula de luz se movimentando. Então, se não tem carga, não sofre desvio, não sente força. Beleza? Primeira conclusão. Segunda. Ah, eu tenho carga. Beleza, mas eu estou parado. Eu tenho velocidade igual a zero. E aí? Também não, né? Então, se um dos termos é zero, a força também vai ser zero. Então, pronto, mais uma. Então, eu tenho carga, né? Eu estou lotado aqui de carga positiva, carga negativa, só que eu estou parado. Sinto força? Não. E agora, gente? Assim, né? Às vezes a gente nem fala disso, mas eu acho interessante já falar, né? É um detalhezinho assim. Ai, que palavra que eu posso usar para esse detalhe? Estranho, esquisito. Ah, uma palavra escrota. Pronto, acho que escrota é legal. Velocidade. Olha que estranho, né? É muito doido. Velocidade é relativo. Calma, vou repetir. Velocidade é relativo. Sim ou não? Sim, sim. Porque você pode estar se movimentando e você pode não estar se movimentando. Ao mesmo tempo que... Pera, eu vou repetir de novo. Vamos lá. A gente já teve essa aula, né? Mas vamos ter aquela conversa de novo. Eu posso estar parado e movimentando ao mesmo tempo. Depende do quê? Depende de quem está observando. Eu estou dentro de um avião lá em cima, 800 km por hora. Sim, né? Então, quem está aqui embaixo vai ver eu me movimentando a 800 km por hora. Por quê? Porque eu tenho a mesma velocidade do avião. Só que eu dentro do avião, olhando para minha mãe que está do lado, minha mãe está parada, né? Ou minha mãe me olhando, né? Eu estou parado em relação à minha mãe. Então, ao mesmo tempo, tá vendo que eu posso ter velocidade e não ter velocidade? Sem querer, mas querendo. Olha o que está escrito então. A força magnética, ela acaba sendo relativa. E é por isso, e exatamente, esse é um dos pilares da relatividade. Esse é um dos pilares do nascimento da física moderna. Tá? Então agora, nesse instante, física clássica, tá? Força magnética relativa. Né? Para observadores, ele vai ver a força magnética. Para observadores, não. Né? Então, se quiser anotar, tá? Então, como a velocidade é relativa, a força magnética acaba sendo relativa também. E isso para física clássica, beleza? Isso a gente não está falando de Einstein ainda. Próxima. Se não tiver campo, e esse aqui, beleza, né? Ó, se não tiver campo, não tem força magnética. E qual que é a outra opção ali? Do seno ser zero, né? Ó, o seno de θ ser zero. Mas para o seno ser zero, o que eu vou ter que fazer com o ângulo? Você vai ter que lembrar um pouquinho de trigonometria, né? Me ajuda aí. A função seno é uma função no eixo y, né? A função no eixo vertical. E ela vai ser zero quando, então? Ela vai ser zero quando eu tiver, no 0 grau e quando eu tiver no 180 graus. Qualquer outro eu vou ter ordenada, né? Para cima ou para baixo. Então, meu ângulo θ, ele pode ser 0, então θ igual a 0, ou θ igual a 180 graus. Frasezinhas que podem ser escritas para você verificar isso no enunciado, tá? θ igual a 0. θ igual a 0. Velocidade e campo magnético são o quê? Paralelos. Né? Então, se não tem ângulo é porque são paralelos. E se for 180, a gente usa essa palavrinha aqui, são antiparalelos. Paralelos. Que daí tem sentido oposto, né? Eu coloquei o hífen ali sem saber se tem ou não, beleza? Essas regras novas de português aí, é tudo doideira. Tudo não tem raciocínio nenhum. Então, se não tiver, tira aí. Se tiver, mantém, beleza? Então, V e B paralelos, θ igual a 0, e V e B antiparalelos, aí é 180 graus. E nessas duas opções, a força, né, vai ser 0 também. A força vai ser 0. Beleza, agora, olha a consequência, né? Eu vou fazer pensar, e essa que é a parte legal.
Você tem tudo agora dessa vez. Você tem carga, você tem velocidade, você tem campo e você tem o ângulo aí 0 e 180 graus. É só essa parte final aqui. Então foi uma sequência, né? Se você tem velocidade e você não sente força, segundo a lei, não tem força atuando, não vai ter aceleração, né? O movimento que não tem aceleração, movimento do tipo retilíneo, do tipo uniforme. Então, se for 0 ou 180 graus, não sente a ação da força, não sente a aceleração. Então, é o movimento mais de boinha, é o MRU. Certo? Beleza? Então, tá aí. Então, se tem... Aí, assim, né? Não tem hífen, não. Obrigado. Ficou horrível, né? Mas tá bom. Vou deixar mais... Não, olha, essa ferramenta aqui é demais, né? Só faltou um pedacinho aqui. Ai, seleciona um pedacinho. Ah, sabe por que elogiei a ferramenta, né? Ai, menino. Que ódio. Nunca elogie antes da hora, tá? Só elogio depois que acabar o serviço. Até assim é perigoso. Mas tá. Então tá aí. Então, ó, se tem velocidade, tem campo, tem carga, mas o ângulo é 0 e 180, ele vai continuar se movimentando, só que ele passa em MRU aí, tá? Ele passa em equilíbrio, um equilíbrio do tipo dinâmico. Muito bem, então olha só que doideira, né? Olha o tanto de condição. Tem que ter carga, tem que ter velocidade, tem que ter campo magnético e o ângulo não pode ser 0 nem 180. Aí a gente tem a força. Aí aparece a força. Beleza? Tudo bem? Aí agora eu vou colocar então, ó. E se o ângulo for, eu vou colocar um específico antes, que daí a gente vai ter que se virar agora. Se o ângulo for 90 graus, ó. Se o ângulo é 90 graus, aí a gente vai escrever que V e B são o quê? Perpendiculares, né? Perpendiculares. Sai daí, caneta vermelha. Isso, obrigado. São perpendiculares. Aí que acontece, né? 90 graus é o mais cima possível ali no ciclo trigonométrico. Então, seno de 90 é o maior valor possível. Vale 1. Consequentemente, quem que vai ser minha força? Agora ninguém é 0. Agora tem, então, né? Então, a minha força, ela vai ser QVB. Aí, seno de 90 que vale 1, vezes 1 mantém, né? Acaba que sendo, ó, essa força aqui sendo a máxima, tá? Por quê? Porque o 1 é o maior valor possível do seno. Então, essa aqui acaba sendo a força magnética máxima. Pronto. Então, tem força quando? Quando tem carga, velocidade, campo e o ângulo não é 0 nem 180. E ela é máxima quando o ângulo é 90 graus. Beleza? Tudo bem? Ok. Isso aqui para você calcular. Aham, agora vem. Aí a gente vai ficar agora mais um tempinho. Ó. Para direção e sentido. Faz assim agora, eu vou escrever as duas, não escreve nenhuma ainda, tá? Eu vou explicar as duas, a gente vai fazer situações, depois você vai escrever a que você preferiu. Quais são as opções? Existe a regra da mão esquerda, que quem teve aula comigo conhece. Nossa, esse é velho, hein? Senta, certo, abre, caderno, tira, sorriso da cara, bom dia, né? É exatamente a mesma regrinha, só que daí usando agora parâmetros físicos. E outra regrinha se chama regra do tapa. Tá? Então não escreve esses dois aqui ainda, eu vou deixar você escolher, beleza?